E aí otakus do meu Brasil. Bem-vindos a mais um vídeo do canal, e dessa vez teremos novamente picadinho de Quagoas. Então não se esqueça de já deixar seu like, e se inscrever se ainda não for inscrito, é nóis. Dito isso, vamos para o vídeo. A história começa, com Aura e Xiaotiar iniciando a missão que Ainz havia entregado a elas. Aura desenrola um pergaminho, o item classe mundial. Representação dos rios e montanhas. E ativou seu poder. O item tinha a habilidade de selar um alvo, em um espaço fechado, seja ele animado ou inanimado, nada podia resistir ao efeito. Para ser mais preciso, ele trocava uma paisagem pintada com a do mundo real, e então converteria um mundo real em uma paisagem pintada. O item basicamente, criaria um mundo idêntico ao mundo real, e prenderia os alvos nesse mundo idêntico, dentro da pintura. Eu sei que ficou um pouco confuso, mas tô tentando deixar da forma mais fácil de entender possível. Aura havia usado essa habilidade para selar tudo dentro da gigantesca caverna, onde estava localizada a cidade. Ou seja, ela basicamente recriou toda a caverna dentro do mundo da pintura, e prendeu todo mundo dentro. E graças a Ainz e Xiaotiar estarem portando um item classe mundial, não foram afetados pela ativação do item. Só não foi explicado o segundo, e os dragões de gelo também foram afetados. E então, é mostrado as várias funções que o item podia desempenhar. Entre elas, o item poderia sobrepor uma parte alvo dessa realidade, no caso, a realidade do mundo da pintura, podendo sobrepor, escolhendo entre 100 mundos. E um pequeno exemplo do que seriam esses 100 mundos, seriam as terras letais de lava, que causava dano contínuo de fogo. E paisagens boreais, que causava dano contínuo de gelo. Cada um desses 100 mundos, tinha uma forma específica de causar dano. Explicando simplificadamente, ela poderia alterar da forma que ela quisesse um mundo dentro da pintura, mas é claro, que não era onipotente. Por exemplo, poderia transformar o chão em lava, sobrepondo a parte alvo, no caso, o chão do mundo da pintura, com o mundo terra letais de lava. Bem, foi o que eu entendi. Mas o aspecto mais temível do item, não era o selamento, e sim que o portador poderia escolher um certo alvo e fazer com que ele sofra danos de efeitos específicos, de acordo com sua vontade. Entretanto o item também tinha suas fraquezas. A menos que o portador escolhesse um mundo específico, iria liberar uma das 40 rotas de fuga, mesmo não sendo fácil encontrá-las. Porém, se o inimigo tivesse sucesso, a posse do item mundial seria instantaneamente transferida para ele. Essa peculiaridade era o motivo principal do portador ter que planejar muito bem, antes de usá-lo. Mas sobre esse mundo específico, eu acho que está se referindo a escolher um único mundo para sobrepor a realidade da pintura, ao invés de ficar alternando entre vários, o que permitiria liberar as rotas de fugas. Mas essa parte é confusa demais, então, eu posso estar enganado também. Mas deixando isso de lado, Aura havia escolhido um dos mundos específicos. Uma região simples que apenas selava o espaço, fazendo a área ao redor da capital ser cercada por uma espécie de névoa que impedia a fuga. E com isso, elas entraram nele. Xiaotiar pergunta a Aura quantas pessoas haviam entrado no mundo após a ativação, e Aura responde que somente elas entraram. Graças a isso, perceberam que o lado inimigo não possuía um item classe mundial. O que permitiu que elas suspirassem de alívio, mas sua missão não havia terminado. Então, elas deveriam ir para o próximo passo do plano, que era capturar Perriuro. Mas havia muitas residências, o que tornava difícil encontrá-lo. Elas até consideram queimar as residências, mas desistem da ideia, já que isso poderia causar a morte dos Quagoas, e Ainz havia mandado elas verificarem primeiramente se eles estariam dispostos a jurar fidelidade a eles. Todavia, se fosse recusado, eles deveriam ser exterminados e manter apenas 10.000, com o número de machos e fêmeas igual. Aura e Xiaotiar começam a conversar sobre os passos que deveriam tomar, e principalmente como deveriam agir contra o possível indivíduo que havia matado os dois Desknirt. Mas Aura diz que Xiaotiar não havia prestado atenção nas palavras de Ainz, quando ele estava palestrando no outro lado da ponte na Grande Fenda. Segundo Aura, Ainz havia deixado intencionalmente os Quagoas matarem os Desknirt, que morreram ao cair da ponte, pois ela percebeu que havia rastros dos Desknirt quando passaram pela fortaleza, mas que não eram o mesmo do outro lado da ponte. Isso deixou Xiaotiar confusa, o que fez ela perguntar se isso não havia ultrapassado as previsões de Ainz. Mas Aura diz que se Ainz estivesse falando sério com ela, Xiaotiar, significava que ele apenas queria que ela pensasse nessa possibilidade por conta própria. E Aura usa como base o fato de Ainz não ter deixado ela falar, já que ele queria que Xiaotiar pensasse nisso por conta própria. E com isso, ela finalmente entendeu que isso fazia parte do treinamento que Ainz estava proporcionando-a.
E no final, Aura pede para que Shaltiar guarde segredo de Ainz, já que ela revelando isso, estava quebrando uma ordem dos Seres Supremos. Com isso, elas deixam esse assunto de lado e começam a falar sobre a ordem de reduzir os Quagos em 10.000. Pelo fato de Ainz não ter dado instruções sobre o que fazer com as crianças, elas pensam que se tratava de um teste que Ainz havia deixado para Shaltiar resolver. Com isso, decidem que será 4.000 machos e fêmeas, e 2.000 crianças. Elas tinham acabado de se resolver, mas Aura começou a escutar um grande grupo de Quagos se movendo, mas não parecia que estavam fugindo. Era mais como se eles estivessem se espalhando pela cidade. Com isso, elas foram iniciar as negociações. A história é cortada, e retorna para Perriuro, que estava esperando com mais de 60.000 Quagos, composto por machos e fêmeas, já que se não fossem crianças ou estivessem grávidas, as Quagos fêmeas tinham a mesma capacidade de combate que um macho. Riuro estava um pouco preocupado pela capital ter sido subitamente envolvida por névoa. Nesse momento, suas tropas estavam se posicionando pela capital, enquanto Riuro esperava que os inimigos se assustassem por seu número e não aparecessem. Porém, duas figuras apareceram. Aura e Shaltiar estavam caminhando na direção deles. O que ele até pergunta se aquilo não era um golem. Mas Yozu diz que não, já que os golems eram muito maiores, e usavam armaduras negras. Sim, ele acha que os 10 Kirigits são golems, mas Riuro ainda achava que a de armadura vermelha era algum tipo diferente de golem. Ele podia adivinhar que o oponente tinha um poder esmagador, principalmente por conseguir fazer os dragões se curvarem, sem nem mesmo lutar. Ele então se decide, e avisa a seus assessores que se ele morrer, podiam fazer o que quisessem. Com isso, seu exército se dividiu em dois para que ele pudesse passar, e ele caminhou até as duas. Ele estava disposto a tentar um diálogo, por saber que não teria chance mesmo. Ele pediu desculpas pela espera, e se apresentou. Então, Shaltiar responde que elas estavam sob a ordem do Supremo Overlord para dominá-los. Ela diz que eles deveriam se ajoelhar, mas Riuro responde que eles não vão se ajoelhar, até conhecer o poder delas. E vendo que os Quagos não pretendiam aceitar, elas falam que se eles não aceitarem, terão seus números reduzidos para 10.000, e serão levados para o reino de Ainz, onde serão forçados a trabalharem. Ouvir isso, fez com que Perriuro sentisse um medo profundo. Não pelo fato da informação que acabou de ouvir, mas pela forma natural que elas disseram, mostrando que elas poderiam facilmente destruir o exército de 60.000 Quagos. Ele não conseguiu terminar de falar seu pedido para esperarem. E com isso, elas o informaram que começariam a reduzir seus números, até um nível aceitável. Mas antes, elas queriam que ele voltasse e enviasse suas tropas. E também advertiu para que ele não desse suas roupas para mais ninguém, porque não queriam matá-lo por acidente. Até porque, essa era a única coisa que diferenciava os Quagos de seu rei. Perriuro suprimiu o sentimento de terror que sentia, e começou a pensar que as duas em sua frente estavam sendo extremamente arrogantes, para fazê-lo acreditar que elas podiam enfrentar todo o seu exército e ainda conseguiriam deixar apenas 10.000. Ele pensou que elas estavam apenas blefando. Enquanto regressava ao lado de seus assessores, estava pensando em como seria o ataque delas, e como ele deveria comandar suas tropas, para conseguir a vitória. E então, Riuro ordena a seus assessores, a colocar todos os Quagos excepcionais de cada clã juntos, e para que reunissem todos os Quagos azuis e vermelhos, que eram os Quagos de alto nível. A história então é cortada novamente, e retorna com um grito de Perriuro. Ele ficou um pouco satisfeito quando viu 10.000 Quagos investindo ao ataque, em resposta ao seu grito. Mas os resultados da batalha não eram nem um pouco bonitos de se ver, enquanto sangue jorrava, e pedaços de carne de Quagos voavam a cada golpe de Shaltiar. O anterior pensamento de Riuro, de que eles poderiam ter uma chance, foi completamente negado, por cada golpe que os Quagos recebiam. Já não era uma guerra, e sim um massacre. Os Quagos não eram nada mais do que cordeiros no abate. Os assessores perguntavam a Riuro se a armadura vermelha era uma arma secreta dos anões, enquanto haviam gritos de alguns assessores querendo fugir. Mas nesse momento, tiveram a ideia de continuar atacando, até que a armadura vermelha não pudesse mais se mover, e então voltassem a negociar. E com isso, mais e mais Quagos foram para o abate, morrer inutilmente. Mas se uma coisa que os Quagos tinham orgulho, é que suas tropas não ficariam desmotivadas e fugiriam no meio da batalha. Com isso, depois de uma boa parte dos Quagos se sacrificarem, Riuro chamou suas armas secretas, os Quagos azuis e vermelhos, e os informou que Shaltiar já havia massacrado muito de seus irmãos, e ela já deveria estar cansada, então eles deveriam conseguir fazê-la sofrer. E após esse discurso, os Quagos de elite investiram contra a armadura vermelha. Perriuro fechou os olhos. Ele não queria continuar vendo um massacre de seus homens.
Mas ouvindo as vozes trêmulas de seus assessores, Ryuro entendeu que nada havia mudado. Então, percebendo que não haveria nada que pudessem fazer, pediu a seus assessores escolherem as 2.000 crianças, que seriam poupadas. Pois mesmo que restasse apenas 10.000 deles, um dia eles seriam grandes novamente. Fim. É isso, pessoal. Como vocês podem perceber, parece que o autor não gosta dos Quagoas. Mas deixando a brincadeira de lado, não se esqueça de compartilhar o vídeo com seus amigos fãs de Overlord. Amanhã teremos a última parte do volume 5, e também o último vídeo do volume 11. Finalmente o arco que mais gosto está chegando, onde essa personagem finalmente aparecerá. Mas é isso, obrigado por sua visualização e nos vemos no próximo vídeo.